Sou Hércules Teixeira. Hoje nós vamos falar sobre Suécia, capitalista ou socialista. Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço, curtir o vídeo. As fontes são do Instituto Mises. Quem quiser ter acesso ao artigo, quiser ler na íntegra, vai estar na descrição. Então, bora para o conteúdo. Para quem não conhece um pouco da história da Suécia, a Suécia viveu um período de livre mercado, de abertura ao capitalismo. Então era fácil empreender na Suécia, era um estado mínimo onde as pessoas poderiam ir e vir, poder trabalhar, montar sua empresa, era fácil. Esse período durou de 1850 a 1950. No auge desse período, em 1950, que foi bem já no finalzinho desses 100 anos, a Suécia era a quarta nação mais rica do mundo, em 1950, quarto país mais rico do mundo. Só que a partir de 1950 as ideias começaram a mudar na Suécia. A corrente social-democrata começou a ganhar muita força na Suécia. Então, com esse passar dos anos, e foi até que em 1970 foi de vez, resolveram implantar o semi-socialismo na Suécia. O que seria esse semi-socialismo? Aumento de tributos além da conta, cobrando impostos, taxando os ricos, taxando todo mundo. Então, se você tivesse um lucro, era quase 100% desse lucro era taxado imposto. Mas para quê? Para poder bancar o Estado agigantado, porque o Estado prometia tudo: saúde, educação, segurança, estradas, ferrovias, telefonias, o que o Estado sabe sempre prometer. O que você vê de 2 em 2 anos no Brasil, tanto na eleição para prefeito, quanto na eleição para presidente, governadores, deputados, vereadores. Aquela promessa toda, que o Estado é isso, o Estado é aquilo. Então o Estado estava prometendo muito, mas aquele lado bom aconteceu na Suécia. Para os políticos com boas intenções poderem fazer alguma coisa, tinham que cobrar muitos impostos, ia ajudar os pobres, ia taxar os ricos. De qualquer maneira, os pobres iam ser beneficiados. A classe trabalhadora da Suécia ia ser beneficiada com esse semi-socialismo. Só que passou os anos 70, os anos 80, isso não aconteceu. Aconteceu totalmente o contrário. O que a Escola de Economia Austríaca tinha falado: se você aumenta o poder do Estado, você causa pobreza. Você vai gerar pobreza, você perde a riqueza. Por quê? Os investidores, as pessoas que tinham dinheiro, começaram a se afugentar da Suécia. Ninguém queria mais investir na Suécia, era um país inviável. Um monte de empresa estatal, um monte de gasto, corrupção e aquilo tudo que não funciona. A empresa estatal não funciona, um Estado agigantado não vai funcionar. O que eles fizeram? Eles abriram o mercado a partir de 1990 e começou a haver um baita crescimento econômico da Suécia nos anos 90. Com essa abertura do país, mais a livre mercado, o que eles fizeram? Eles privatizaram, eles desregulamentaram. Então, para você abrir uma empresa na Suécia, demora no máximo até 6 dias. Lá não tem fiscal de prefeitura, taxa de bombeiro, alvará e o caramba 4 para você abrir uma empresa. Lá é simples, é menos regulamentação, não existe praticamente. E também outro dado importante, lá não existe a nossa CLT, lá não existe lei do salário mínimo, que a lei do salário mínimo é só para beneficiar o Estado e cobrar mais imposto. Ele já faz um cálculo, o salário mínimo é R$1.000, a contribuição do INSS, essas coisas todas, vai dar ali já 40%, 400, vão ter R$400 a mais de impostos, já começa por aí. Então, quem vive iludido com salário mínimo, esquece. O que você tem que ter é poder de compra, não questão de salário mínimo, que aumenta, baixa, isso não importa. Eles começaram voltando para a Suécia, eles começaram a desregulamentar o mercado, a abrir o mercado. O que aconteceu? Os investidores voltaram a investir na Suécia. Mas eles não perderam o lado socialista, eles fizeram um mistão de capitalismo e socialismo. Capitalismo no livre mercado e socialismo social, subsidiando a educação, a segurança, a saúde. Então eles começaram a subsidiar esse negócio, dividiram um pé no capitalismo e um pé no socialismo. Essa é a Suécia a partir de 1990. Mas só que a Suécia ela tem um histórico, os suecos, de serem as pessoas bem organizadas financeiramente, de não aceitarem vantagens indevidas. Então, a administração pública da Suécia, a partir de 1990, não tinha muito não existia escândalo de corrupções, porque os suecos tinham uma moral que eles levavam a sério.
Foi feita uma pesquisa nos anos 80 que 82% dos suecos, eles declararam que jamais pegariam dinheiro de forma indevida. Nossa, que dado bom, interessante. Só que isso começou a mudar, porque começou a ir imigrantes para a Suécia, a população jovem começa a ter outro pensamento com essa modernidade toda. Já nos anos 2000 fizeram a mesma pesquisa e apenas 55% dos suecos declararam que não pegariam dinheiro de forma indevida. Já viu? Já começou a perceber essa mudança? Então sempre há essa mudança. As pessoas vão evoluindo, não conseguem, ainda mais nesse mundo de hoje que é tão dinâmico, volátil, que as coisas mudam a todo tempo, você não consegue manter mais um tipo de sociedade que você mantinha 100, 200 anos atrás, há séculos passados. Eles já perderam. Um exemplo disso foi na Copa do Mundo de 2002, onde houve um aumento significativo no caso de atestados médicos, principalmente para homens, para as mulheres não mudou, em jogos da Copa da Suécia. Então, houve muito um aumento de de pessoas pegarem atestados médicos para não irem trabalhar e ficarem em casa assistindo o jogo de futebol. Imagina se a Suécia tivesse passado para as fases finais, quanto isso não tinha aumentado. Já na questão das mulheres, não houve aumento significativo de atestados médicos. Então, você já viu que já começou a haver uma certa mudança? E para você manter um estado de social-democracia, de bem-estar, você precisa taxar ferozmente os mais pobres. Os mais pobres, as classes médias. Os ricos jamais vão ser taxados. Se você um país começar a taxar muito os mais ricos, eles vão embora. Eles têm a escolha de ir embora. Então, até um ditado: ou você tem um estado mínimo bancado pelos ricos, ou você tem um estado inchado, agigantado, bancado pelos pobres. É o que a Suécia faz, é bancado pelos pobres. Tanto é que o imposto de pessoa jurídica na Suécia é de 22%. Pouco. E ainda mais, se você for investir esse lucro, recebe um abatimento até de 50%. Os ricos não pagam tão imposto assim. Já o imposto seria o ICMS nas mercadorias, no bem de consumo e circulação de mercadorias, já é muito alto, já é gigante. E quem paga esses impostos? São as pessoas mais fracas. São elas que sofrem mais com esse imposto da mercadoria. Muitos talvez deixariam de comprar um carro, deixariam de comprar uma coisa melhor no mercado, uma roupa melhor, porque há muita incidência de imposto. Talvez poderiam comprar uma carne, fazer um churrasco, não consegue porque o ICMS ali está muito alto. Então, quem acaba bancando são os mais pobres. Então, essa ilusão que existe, que o estado de bem-estar social vai ajudar as pessoas, é mera ilusão. Não vai funcionar. Um outro dado importante, que a partir de, se a Suécia não fizer nada, em 2030 a Suécia vai ser um país de terceiro mundo. Então, esse estado agigantado já não está funcionando. Funciona muito bem em países ricos e uma alta tecnologia, por um certo período, não por muito tempo. Então, comparando com Brasil, Suécia, Inglaterra, França, Itália, esses países conseguem sobreviver mais tempo nesse regime social-democrata. Questão de países de terceiro mundo já não consegue. A própria Suécia já está sofrendo com isso. Se não fizerem mudanças, já estamos em 2020, em 2030, terceiro mundo aguarda. E você pode pegar outros exemplos que também não aguentaram. A Grécia faliu, Portugal não está tão bem financeiramente, Itália, Espanha. Então, social-democracia não vai funcionar. O que vai funcionar, então, é você, como indivíduo, começar a ser independente do Estado, começar a guardar seu dinheiro, ter sua reserva, começar a depender o menos possível do Estado e começar a combater o Estado, a não querer o Estado. Nós não somos obrigados a aceitar um Estado fornecendo saúde, educação, não precisa disso. Porque uma empresa privada ou uma organização privada não pode oferecer. Você pode ir em vários outros e ter uma escolha. Porque você simplesmente é obrigado a pagar o imposto para o Estado fazer. Você não tem escolha. E se nós pegarmos o nosso exemplo aqui no Brasil, a saúde pública é uma porcaria, a educação não se fala, a segurança pública não é uma porcaria, não funciona. Então nós temos que parar de acreditar no Estadão, começar a ser independentes. Há 2000 anos atrás o Estado não funciona. Até quando as pessoas vão acreditar no Estado? Isso que eu fico imaginando. Como? Eu acreditei no Estado. Cara, eu acreditei no salvador da pátria chamado Lula.
salvador da pátria chamado Dilma, salvador da pátria chamado Bolsonaro. Não vai vir, você esquece isso. Só 2000 anos atrás. Então, cada vez mais, não adianta você querer que vai vir esse honestão que vai administrar o país e vai colocar só pessoas honestas. Isso não existe. Nós temos que combater você ser individual. Então, quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, curtir o vídeo, eu agradeço. Muito obrigado.